Oiê! A pregação que você vai assistir agora sou eu pregando para uma célula online, que é um grupo de mulheres que minha mãe, eu e algumas amigas também da igreja cuidamos. Então, só para você saber, eu vou ficar olhando para frente, eu tô olhando pro computador, interagindo com elas, mas a palavra, o momento que eu tive com Deus para escrever essa pregação foi tão precioso que eu quis compartilhar com mais gente também. Mas é isso, aproveite que Deus fale contigo e qualquer dúvida põe aqui nos comentários. Eu vou pregar sobre Maria Madalena, a gente está fazendo uma série de estudo das mulheres, e uma coisa que eu percebi dela é que ela foi, assim, um exemplo de permanência em Jesus. Então, a palavra vai ser sobre ela, em específico, ensinamentos que a gente tem a partir dela, mas muito forte no meu coração é a permanência, como a permanência em Cristo, que é baseada no amor, nos leva para os lugares de honra que ele tem, mas isso com o nosso coração focado em quem ele é, não pelos lugares que ele vai levar, nem pelo que ele pode fazer. Enfim, esse é um resumo da palavra. Espero que você goste, espero que o Espírito Santo fale ao teu coração e que não só que você goste, na verdade, eu oro para que você saia transformado, porque a palavra cai em solo fértil no teu coração, que você tenha ouvidos e olhos para entender o que o Senhor quer falar a ti, em nome de Jesus. Gente, hoje já vou começar contando testemunho. Eu não sinto o cheiro direito. Não sei se, sei lá, por morar em São Paulo, não sei porquê, mas eu não sinto o cheiro direito. E quando eu sinto perfume ou algo muito forte, eu acredito que é Deus querendo me falar alguma coisa. Eu tava me arrumando pra vir pra cá, né, pra encontrar vocês, e eu senti um cheiro muito forte de lírio, que é a minha flor favorita. Só que não tem lírio na casa, não tem perfume de lírio, não tem nada de lírio aqui em casa. E me arrumando, comecei a sentir esse perfume muito forte. E aí, isso já aconteceu outras vezes em alguns momentos que eu tive com Deus, que é esse mesmo perfume. Nessa mesma intensidade, tem alguns momentos que eu tenho com Deus que eu sinto esse mesmo perfume. Então eu creio que hoje ele vai encontrar a gente de uma forma diferente do que a gente espera, do que também eu acho, porque ele é especialista em surpreender, né? Então, opa, deixa eu ver quem quer entrar. Ah, Tati, foi. Eu vou começar orando e é isso. Vamos lá. Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor confiou a mim. Senhor, eu me entrego a Ti completamente vazia, eu me entrego a Ti completamente despida dos padrões desse mundo, de toda barreira mental, de toda barreira física, almática e espiritual, e eu peço que o Senhor me use como seu instrumento para o louvor da Tua glória, Pai. Que não seja sobre quem está falando, que não seja sobre quem está escutando, mas que seja sobre o Deus que nós estamos buscando coletivamente, em conjunto para Te adorar, Pai. Que seja sobre esse Deus, que seja sobre o Senhor. Pai, nesse minuto eu entrego aos seus pés, em nome de todas nós, toda distração, toda dor, todo medo, toda dúvida, toda amargura, todo orgulho, todo véu que cobre o entendimento, os olhos e os ouvidos. E Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, toma o controle, toma a autoridade suprema sobre nós, sobre esse momento, sobre cada mente e cada lar. Eu oro para que o Senhor blinde debaixo do Teu esconderijo tudo o que é precioso para nós, absolutamente tudo. Que nada, Senhor, venha a ser tocado ou interferido pelas mãos e pela interferência do inimigo em nome de Jesus, mas que o Senhor venha nos proteger debaixo das Tuas asas. Pai, eu oro, conforme a palavra, que o Senhor venha gerar em nós o amor que lança fora todo medo, a permanência, a fidelidade e a esperança. Espírito Santo, fala conosco, esse momento é sobre Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida ao Rei. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te entronizamos os nossos corações, derruba os altares e fala conosco. Na Sua palavra, o Senhor fala que aqueles que Te buscam vão encontrar, e eu chamo a existência, essa palavra sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, tô animadíssima para compartilhar com vocês. Bom, a palavra de hoje é sobre Maria Madalena. E Maria Madalena, como que eu geralmente faço as pregações? Eu vou lá, eu pesquiso, eu leio a Bíblia, aí eu vou montando os tópicos. Só que hoje foi muito diferente. Eu nunca escrevi uma pregação como eu escrevi hoje. Não porque Sofia escreveu, mas porque eu fui orar e eu falei assim, eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito. Eu falei assim, Deus, o Senhor conhece Maria Madalena, o Senhor conheceu ela, o Senhor andou com ela, ela esteve fisicamente com Jesus, então não tem ninguém melhor para me falar sobre ela do que o Senhor. E eu orei assim, eu falei, então Senhor, me fala o que o Senhor quer sobre o coração dela. E o Senhor, gente, eu ouvi tão claramente, eu ouvi como assim, poucas vezes na vida eu ouvi Deus, não foi algo audível,
como vocês estão me ouvindo agora, mas foi algo tão claro, e ele falando sobre ela, ele falando sobre o coração dela. Então eu vou ler para vocês o que ele falou. Eu vou ler para vocês o que ele falou e a gente vai estudar juntas essa mulher que é incrível. Eu nem sabia que ela era tão incrível antes de fazer essa pregação. Mas enfim, a primeira coisa que o Senhor me falou quando eu comecei a montar a pregação foi um versículo que está em Ruth 1,17, que é onde quer que fores, irei eu. A gente já teve a ministração sobre Ruth, e Ruth fala para Noemi, que é a sogra dela, onde você for, eu vou. Ali num momento de fidelidade e de teste mesmo. E Deus falou assim, que hoje eu quero te mostrar como Maria Madalena agiu como Ruth. Ela se agarrou aos pés de Jesus e querendo ir até onde ele fosse. Ela buscou ir até onde ele ia. Isso demonstrou uma imensa fidelidade da parte dela ao Filho de Deus, que é Jesus. E uma parte, um ponto que explica essa fidelidade imensa de Maria Madalena está em Lucas 7,47. Portanto, eu digo, os muitos pecados lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso aqui é Jesus falando sobre uma outra pessoa, uma outra mulher, mas a lição desse versículo é: quem é muito perdoado, muito ama. E a história de Maria Madalena, a primeira menção que a gente tem dela na Bíblia está nos Evangelhos, em que ela aparece sendo liberta por Jesus por 7 demônios. A gente vê que para alguém dar porta de entrada para demônio, essa pessoa tem que pecar. Então Maria Madalena já aparece em uma posição totalmente assim, pecadora, falha e aos olhos do mundo indigna e impura. Mas Jesus vem e liberta ela. E a partir dessa libertação, ali é o primeiro contato que a gente tem dela com ela na Bíblia. E a partir dessa libertação, porque a libertação envolve o perdão de Deus, ela é perdoada, e a quem pouco foi perdoado, pouco ama, logo a quem muito foi perdoado, muito ama. Então Maria Madalena é uma expressão humana muito forte do amor de Deus, do amor que a gente tem que buscar de ter por Jesus. Ela é a expressão desse versículo, e Deus fala: muito lhe perdoei, por isso ela muito me amou. E amou a igreja. Ela foi uma voz ativa na igreja primitiva, ela foi um dos pilares, ela ajudou os discípulos, ela era uma das mulheres que seguiu Jesus fisicamente. Em um tempo em que as mulheres não eram vistas como dignas de serem ensinadas, nenhum rabino queria ter uma mulher na turma deles. Era só os homens, e assim, se fossem homens de posses, homens de estudo, melhor ainda. Mas Jesus recebeu mulheres, e além de receber mulheres, ele recebeu uma que era assim, endemoniada mesmo. Uma que, eu não sei o que ela fez para ter recebido os 7 demônios, mas alguma vergonha pública ela passou. Alguma coisa ela passou, alguma rejeição pública ela tinha. De rejeitada, de alguma forma ela também se sentia. E ela foi liberta, mas não só isso. Primeiro ensinamento, a gente já teve vários, né? Mas um primeiro ensinamento que a gente tem com Maria Madalena é que quando a gente é liberta, a gente precisa andar em Jesus. Ela foi liberta, mas ela escolheu andar nele. Em Colossenses 2, 6-7, está escrito: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, e ela abundando em ação de graças. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que eu quero dizer com isso? Esse é um versículo que Paulo fala que quando a gente recebe Jesus, é pra gente andar nele. É muito fácil falar: eu amo Jesus, mas você obedece? Eu gosto, não, vou na igreja todo domingo. Mas se Jesus durante a sua semana te pede alguma coisa, renuncia a um momento para ficar com ele, você faz isso? Isso é seguir Jesus, é seguir os mandamentos, é obedecer ele. A Bíblia fala em João 15, aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos, aquele que não me obedece não me ama. Jesus define isso. Então Maria Madalena foi liberta, perdoada, ela foi imensamente fiel, porque ela foi uma das únicas pessoas que permaneceu com Jesus na cruz, que permaneceu com ele ali em todos os momentos. E, peraí, eu vou procurar aqui um versículo.
Aqui, peraí. Ah, tá. Daqui a pouquinho eu falei. Bom, Maria Madalena permaneceu com Jesus na cruz. E hoje é algo que eu sinto que ele quer gerar em nós. Que a gente permaneça na cruz. O que isso quer dizer de forma literal? Com os olhos fixos em Deus, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E a cruz também representa o fardo que a gente tem que carregar no dia a dia. Todo dia a gente tem, talvez, algum cansaço, algum embate, alguma tribulação. Isso são as cruzes, digamos assim. Se a gente permanece em Deus nos momentos de tribulação, a gente permanece fiel. E é isso que ele vê em Maria Madalena, é isso que eu vi estudando a vida dela. E ela andou em Jesus e foi liberta. Continuando, Deus não quer filhos, isso é muito forte. Gente, primeiro Deus me lapou, aí eu vim trazer a lapada pra gente ser lapada coletivamente. Mas Deus não quer filhos que apenas o seguem por sinais e maravilhas. Nas multidões, nas glórias e na fama, na aceitação popular do que é pregado. Porque enquanto Jesus era o mestre popular, todo mundo seguia ele. Enquanto Jesus pregava, curava, todo mundo estava ali com ele. Mas na cruz, quando ele estava sendo humilhado, rechaçado, quando ele estava sendo assim totalmente jogado assim à escória dos olhos humanos, poucas pessoas permaneceram com ele. E uma delas foi Maria Madalena. Até Pedro fugiu, vários discípulos fugiram, mas Maria Madalena, que nem discípula oficial, digamos assim, permaneceu com ele. Então Deus, ele não quer filhos que apenas seguem ele nos sinais e nas maravilhas, nas multidões, quando tudo vai bem, quando as pessoas aceitam os ensinamentos. Mas ele quer filhos que permaneçam aos pés da cruz, mesmo quando os sentidos naturais gritariam para estar em outro lugar. Imagina o seu mestre, todo mundo sabe que você segue aquele mestre, sendo crucificado e odiado por uma multidão de pessoas loucas, assim, cegas pela raiva ao seu redor. Eu, Sofia, eu reconheço, eu teria medo e teria fugido. Eu acredito que eu teria fugido, porque falar, meu Deus, estão crucificando meu mestre, sabem que eu sigo ele, eu já tenho a fama de ser aquela endemoniada louca, vão querer me crucificar também. Então a vida de Maria Madalena estava em risco. Jesus estava numa cruz. Naturalmente, aos olhos naturais, ele não tinha como proteger ela. Então ela estava literalmente vulnerável, indefesa. Mas por amor a ele, ela ficou. Por amor a ele, ela ficou até o fim e até depois do fim, que a gente vai ler já já. Maria Madalena foi fiel e permaneceu. Permanecer é uma palavra muito linda e que aparece em alguns momentos da Bíblia que eu considero assim chave. E eu vou ler João 15, de 1 a 5. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Opa, só vou liberar alguém aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Gente, a permanência de Maria Madalena foi um fruto. Naquele momento ali, as lágrimas dela foram um fruto. Nem sempre o fruto que Deus fala é algo, vou pregar para multidões, nossa, vou orar, um cadeirante vai levantar. Não, só o simples fato dela estar chorando aos pés dele, quando ela poderia estar em qualquer outro lugar, já é um fruto. Deus, ele não precisa de nada extravagante. Às vezes ele vai te levantar para fazer coisas extravagantes. Mas o que ele quer é fidelidade. O que ele quer é permanência. Ela permaneceu quando tudo parecia estar naturalmente, nos olhos naturais, acabado. Após a morte de Jesus, muitos se dispersaram e perderam a esperança. Essa é a segunda palavra, esperança. Mas ela novamente permaneceu. Ela é a expressão da esperança que nunca morre, mesmo quando o próprio Salvador estava fisicamente morto. Quando Jesus... Gente, depois a gente lê em João 20, que os discípulos eles não tinham compreendido ainda que Jesus teria de ressuscitar. E Maria Madalena é citada nessa passagem. Então, Maria Madalena não tem nada que indicasse que ela tinha esperança de que ele iria ressuscitar. Mas alguma esperança ela tinha. Alguma esperança ela tinha guardada. Não tinha nada aos olhos naturais. Não tinha nada. Gente, imagina, você largou tudo.
Você foi liberta, você foi curada, foi restaurada, andou com aquele que dizia ser o Filho de Deus, para ver ele sendo morto. Ele se entregou, ele não lutou contra a morte. Muitas pessoas iam ficar, mas será que eu tava seguindo o cara certo? Mas será que ele é Filho de Deus mesmo? Por que ele não fez nada? O que aconteceu? Será que eu gastei esses anos da minha vida seguindo uma mentira? Eu não duvido que esses pensamentos passaram pela mente dela. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito que é que a verdadeira marca do cristão não é a ausência de pensamentos ruins, mas é que agora você está em guerra contra eles. Eu imagino que a mente de Maria Madalena tenha ficado cheia de dúvida, cheia de angústia, de coração angustiado, mas ela escolheu permanecer. Não importava o que ela estava sentindo, não importava ali o que as pessoas diziam, porque se fosse pelas pessoas, ela ia estar gritando crucifica-o, junto com as pessoas. Se fosse com base nos discípulos, que eram os mais fiéis, ela ia ter se escondido e negado ele. Mas ela escolheu permanecer. Isso é muito forte, porque eu vejo que assim, só uma pessoa com um amor muito certo, de muita certeza em Deus, tem essa habilidade de permanecer quando ninguém ao redor está permanecendo. E é isso que Deus quer gerar em nós hoje. Eu já oro para Ele gerando em nome de Jesus. Continuando. Maria Madalena representa a expressão da esperança também. Contra tudo, contra o medo, contra os próprios instintos, contra as regras dos fariseus e romanos, contra os costumes da época, contra tudo que era visível, ela permaneceu. Então tem 3 palavrinhas até agora que a gente pode ver de ensinamento em Maria Madalena: fidelidade, permanência e esperança. Ela foi fiel, ela permaneceu e ela teve a esperança. Talvez nem sabesse exatamente no que ela esperava, mas ela cria em Deus. Ela era certa do amor que ela tinha por ele e do amor que ele tinha por ela. E por sua fidelidade, permanência e esperança, ela foi a primeira pessoa na história da humanidade a presenciar a restauração de Deus. A gente já vai entender mais profundamente. Eva estava no Jardim do Éden quando a conexão e o relacionamento de Deus com o homem foi rompido. Eva foi infiel, e não tô atacando Eva, mas os comportamentos dela, né? Ela foi infiel ao que o Senhor tinha falado, desobedeceu. Ela não permaneceu na posição, nem na obediência, e não teve esperança. Ou seja, ela não acreditou na natureza boa de Deus, porque ela deu ouvido à voz da serpente. Ela foi literalmente o contrário do que a gente está vendo em Maria Madalena. E olha que curioso, Maria Madalena passou décadas longe de Deus. Eva cresceu no jardim de Deus. Então, Deus começa a falar aqui que não importa o passado, importa como você é depois do seu primeiro encontro com Ele. A gente vai falar disso mais profundo também. Lu, quer falar alguma coisa? Ah, tá bom. Tranquila, que a mão estava levantada. Então, restaurar, quando a gente vê a palavra, é voltar ao plano original. Maria Madalena viveu décadas no termo, né, vamos falar esse termo, que chamam hoje de desviada. Às margens da sociedade, abandonada, rejeitada, completamente opressa, mas um encontro com Jesus mudou tudo. Isso mostra que Maria Madalena é o exemplo que não importa o que você fez, não importa como foi o seu passado, o que importa é se você permanece em Deus depois do seu encontro com Ele. É isso. Se você permanece. Depois, se você permanece, gente, é isso que Deus olha. É isso. Porque fala, as velhas coisas já passaram. É isso que faz tudo novo. Então, Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Depois eu vou acrescentar mais um pouquinho, mas Ele perdoa todos os nossos pecados quando a gente vai para Ele. A gente precisa confessar os nossos pecados do passado, não porque Deus vai castigar a gente, mas porque o inimigo ainda tem legalidade para envergonhar a gente se ele quiser. E na lei de Deus ainda tem essa brecha. Então, a libertação não é sobre a gente se livrar do castigo de Deus. É sobre a gente se libertar da vergonha e da opressão do inimigo. Porque Deus já não tá mais... Digamos assim, Deus não tá mais nem aí porque você fez. Mas Deus tá te falando, ó, filha, eu já não me ligo, eu já nem me lembro. Mas, na contabilidade do inferno, tudo que você fez de errado tá anotado. E eles têm essa legalidade para agir na sua vida. E eu não vou intervir porque é a minha lei. E o meu amor não vai flexibilizar nenhuma lei. Mas por amor a você, eu tô te explicando que isso acontece para que você se liberte. Porque o perdão de Deus é o início da libertação. Ele já te perdoou, mas a libertação é nossa. Nós também temos que buscá-la. É um processo, não é automático assim. A cruz nunca vai ser automática.
Maria Madalena foi liberta, mas ela continuou perseverando e andando com Jesus. Então, achar que Deus é imediatista também é um engano no nosso coração. A libertação é pra gente se libertar das garras do inimigo, mesmo já estando em Cristo. Porque só estar em Cristo a gente assumiu a nova posição agora, mas o que está no passado a gente precisa rasgar o escrito de dívida, que a palavra fala. Amém? Estão entendendo? Tudo certo? Continuando. Maria Madalena tinha todas as desculpas e vozes contrárias possíveis em sua mente. Imagina, de que não era pura, de que não era digna, de que não ia dar em nada. Imagina, gente, ela devia conviver com todo tipo de incerteza. Mulher, solteira, morando com um grupo de homens, no mato, ali andando, um passado totalmente obscuro, falha, pecadora. E ela podia, pensem comigo, ela podia, depois que Jesus libertou ela, seguir aquela vozinha que prega uma estabilidade e uma segurança. Não, para de seguir Jesus, já tá liberta, você já tá bem, já tá confortável, vai viver sua vida. Vai trabalhar, agora aproveita a sua liberdade para construir algo para você. Mas, cadê? Ela podia seguir a voz dessa estabilidade, ela podia seguir a voz de parar de seguir a Jesus, porque Jesus não deu garantia de futuro estável. Jesus nunca deu nenhuma garantia que o futuro dela ia ser XYZ. Ele só ofereceu o amor. E ela acatou esse amor e decidiu amar de volta. Ela poderia, sim, ter se satisfeito com a sua libertação, seguido sua vida curada, fazendo o que bem quisesse, mas escolheu ficar com aquele que a libertou. Não por dívida, não por obrigação. Porque pensa também, que tipo de obrigação ia fazer alguém chorar aos pés de um crucificado que não poderia defendê-la de uma multidão e correr no risco de vida? Não tinha obrigação, não tinha religião que seguraria Maria Madalena, era o amor e o relacionamento dela com Jesus. Ela decidiu ficar porque se apaixonou por Jesus e não pelo que ele fez na vida dela. Ele não se apaixonou pela libertação que ele proporcionou, ela se apaixonou por ele, pelo coração dele, e esse é o segredo da permanência. O que ele faz, claro que é incrível, claro que a gente deve amar, claro que a gente deve pedir, isso nos ajuda a permanecer, mas não deve ser o motivo da nossa permanência. O que nos faz permanecer em Deus é o coração dele, não o que ele faz por nós. Então, Maria Madalena foi ao Jardim do Túmulo, e olha o nome, Jardim do Túmulo, ou Jardim do Sepulcro. Jardim de morte. Sepulcro, túmulo, onde tinha alguém morto. Ela continuou indo porque entendeu que o mestre poderia ter morrido fisicamente, mas o amor que ela sentia por ele não morreu. E ela sabe que o amor com o qual ele a amou durante aqueles anos que eles passaram juntos também não tinha morrido. Maria Madalena amou Jesus de uma forma tão profunda que eu oro para que um dia eu entenda. E eu oro para que todas nós sintamos esse amor também. E ela continuou prezando por ele e pelas coisas de Deus. Continuou ouvindo, lembrando do que ele falou, porque ele mesmo falou, né? Ele falou que ia ressuscitar. E ela continuou indo. Eu acredito que ela deve ter lembrado. Esse aqui agora é achismo de Sofia. Eu acredito que ela deve ter lembrado das palavras dele. Mas assim, na circunstância, totalmente improvável. Ela não desistiu, mesmo quando aqueles que deitaram no colo de Jesus, que viram muito mais do que ela mesma tinha visto, tinham desistido. Pedro, Tiago, João, nenhum estava ali. Pedro fugiu. E Pedro viu Jesus sendo transfigurado. Pedro ouviu a voz de Deus, audivelmente. João deitou no colo de Jesus. Tiago era um dos 3 mais próximos. Eu não estou julgando eles, mas assim, eles fugiram. Maria Madalena não. Ela perseverou por amor e não pelo sinal ou pelo que havia visto. Foi Maria Madalena que avisou aos discípulos que o corpo de Jesus tinha sumido. Em João 20, a gente lê que eles ainda não tinham compreendido que Jesus iria ressuscitar. Então Maria, está escrito, vai ao sepulcro tão cedo que ainda estava escuro. Ela vai de manhãzinha, assim, na madrugada, e isso traz um ensinamento pra gente. A primeira coisa que a gente busca ao acordar mostra onde está o nosso coração. Então, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente vê é, por exemplo, Instagram, rede social, etc. Assim, falar com alguém, etc, etc, etc. E eu não falo que a gente tem que acordar de manhã e passar 2 horas com 2 de manhã. É incrível, maravilhoso, recomendo. Mas é assim, abrir o olho. Sem se mexer. Às vezes, nem, sei lá, quem tem marido, dorme do lado do marido, nem se mexe. Você percebeu que acordou, fala, Deus, bom dia.
Espírito Santo, bom dia. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Abençoa o meu dia, que eu viva o dia de hoje dentro da sua vontade. Me guia nas decisões, eu consagro o meu dia a ti. Isso deve levar uns 30 segundos. Mas isso já reposiciona o nosso coração. Glória a Deus. Ela avisa aos discípulos. Então João e Pedro correm, averiguam, vê realmente que Jesus não estava ali. Só que eles vão embora. Mas ela, mais uma vez, permaneceu. Ela continuou lá, chorando. Ela chora de amor de coração partido. Imagina, você segue Jesus. Gente, tem pessoas que a gente conhece aqui na Terra que emanam um amor tão grande que você vê que é um amor de Deus. Eu imagino como que era estar fisicamente com Jesus. Assim, o ambiente que ele estava. Eu imagino. Se hoje a gente tem alguns vislumbres aqui no nosso secreto, eu imagino que era ele em carne na nossa frente. E ela, imagina, o mestre que ela passou 3 anos junto, que libertou ela, que deu a ela um lugar de honra, quando tudo que ela conhecia ali, pelo que a gente entende, era desonra, era desprezo. Ele morreu, ela viu ele morrer, ela sofreu por ele muito na morte dele, chorou ali do lado de Maria, mãe dele. E aí quando ela vai, gente, para os judeus, o corpo do judeu depois da morte era algo meio, assim, era muito importante. Eu acho que assim, bem mais importante da nossa visão hoje ocidentalizada de quando a gente enterra alguém. Jesus estava ali num sepulcro que não era enterrado, né? Mas vocês conhecem a história, que era como se fosse uma caverninha. E eles estavam esperando os 7 dias, os rituais dele de purificação, para depois poder prosseguir com os procedimentos do luto e do enterro e do funeral na cultura judaica. Era muito importante. Imagina, ela passou por tudo isso, chega lá e ele não tá lá. Eu ia entrar em desespero. Eu ia começar a chorar, também que nem ela. Mas assim, eu ia entrar em desespero, porque imagina, ela quer prestar honra ainda ao mestre dela, que morreu, e ao que tudo indica, alguém roubou o corpo dele. Ela fala, alguém roubou o corpo do Senhor, alguém levou o meu Senhor. Só que ela chora de amor, de coração partido, e Deus responde ao nosso amor por ele. Não necessariamente ao nosso desespero e à nossa euforia. Às vezes o nosso amor por ele é tão grande que parece um desespero. O desespero que eu falo é aquela pessoa que acha que se ficar brigando com Deus, sendo birrenta, Deus vai responder. Deus não responde a desespero, nem a emoção desordenada. Ele responde a amor e a fé. E a visão de Maria Madalena foi aberta e ela viu 2 anjos. O amor que a gente tem por Jesus permite que a gente tenha mais discernimento no mundo espiritual e nos permite ver com os olhos dele. E olha, o amor nem sempre é o sentimento de paixão, mas é a decisão e a escolha de amar a Deus, de todo entendimento, coração e alma. Nem todo dia, essa semana mesmo, eu não tô acordando, ai Jesus, meu Deus do céu, eu não tô acordando com aquele fogo, com aquela paixão. Mas eu sei que eu não dependo disso para amar Jesus e estar apaixonada por ele. Não quer dizer que a chama esfriou, não quer dizer que a paixão sumiu, são fases. Tem hora que a chama, nossa, parece que você acorda e você quer gritar que ama Jesus. Tem outros dias que você tá um pouquinho mais quieta, mas que você deve escolher amar Jesus da mesma forma, escolher buscar ele da mesma forma. Então a gente lê em João 20, 13 a 18. Os anjos perguntaram para Maria Madalena, mulher, por que você está chorando? E ela fala, levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E Jesus disse, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela respondeu, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. A gente me emociona. Oh, glória. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Maria ficou. O amor, a fidelidade, a permanência e a esperança dela fizeram com que ela fosse a primeira pessoa na história a testemunhar o Cristo ressurreto. E Deus desprezou o passado dela. E por que eu falo desprezou? Em Hebreus 12, a gente vê que quando Jesus foi crucificado, fala, e Jesus, sendo crucificado, desprezou a vergonha.
Então gente, era uma vergonha na época, imagina, bate numa vergonha. Ele desprezou a vergonha, não é só ignorar, é desprezar. Então toda a vergonha que tinha no passado dela, ele desprezou e ele deu a ela um dos lugares de maior honra que a gente lê na Bíblia. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Isso é absurdo, isso é absurdo. E a primeira palavra de Jesus ressurreto, tendo as chaves da morte. Vocês viram que ele morreu para pegar as chaves do diabo, que o Adão tinha entregue para ele, pegou as chaves para dar autoridade espiritual para nós, que hoje somos a igreja. A primeira palavra de Jesus ressurreto foi mulher. Mulher, porque está chorando. De cuidado, de carinho, de consolo. São algumas perguntas de Deus para nós, inclusive. Ele pergunta o porquê. Quando a gente está, às vezes, chorando ou com algum sentimento, sempre se pergunta o porquê. Por que eu tô falando isso? Por que eu quero isso? Por que eu sinto isso? E enquanto eu tava lendo essa passagem, eu tava chorando nessa mesma cadeira aqui. Eu fui pesquisar o termo mulher, porque hoje em dia, se eu chego pra alguém e falo mulher, dependendo da região, a pessoa pode achar que eu tô sendo meio ofensiva. Mas eu sei que Jesus nunca faria isso. Então eu fui pesquisar esse termo do original. E o termo mulher que Jesus usa vem do grego ginai, que era um termo honroso. Era um termo como senhora, dama. É a mesma palavra que Jesus usou para chamar Maria, mãe dele, lá nas bodas de Caná. Ele restaurou a dignidade de Maria Madalena. Ela devia se sentir qualquer coisa, menos uma dama por conta da história dela, menos digna, menos honrada. Ele vai, restaura a identidade, restaura a dignidade e a feminilidade dela. E ela entregou fidelidade, esperança, amor e permanência e recebeu identidade, dignidade e intimidade, porque depois ele vai lá e exclama o nome dela. Ele fala Maria. O primeiro nome que ele falou ressurreto foi Maria. E mais uma. Esse termo, mulher, era usado também para chamar as esposas, que é tipo minha senhora. E eu acho extremamente profético, porque a noiva de Cristo estava renascendo ali naquele jardim, através da figura de uma improvável que muito se sentiu impura e digna, Maria Madalena. Essa mulher arrasou. E agora, indo para a parte final, a relação entre as mulheres do jardim. Eu falei brevemente já de Eva, mas eu queria aprofundar. A primeira mulher aparece no jardim, e o termo usado para descrevê-la é Isha. Isha é literalmente mulher, do hebraico. Teve a ruptura do relacionamento com Deus, mas a ruptura do relacionamento com Deus começa em um jardim, e a restauração do relacionamento com Deus começa com outra mulher em outro jardim. Jesus a chama mulher não para distanciar, né, como a gente poderia pensar hoje, mas para anunciar identidade e dignidade. É como se ele estivesse falando com toda a humanidade naquele momento. O termo é caloroso, mas também é uma convocação de identidade. É como se Jesus dissesse, mulher, você não está mais na dor da queda, estamos no jardim da ressurreição. Ele não diz o nome dela ainda, ele fala isso só no próximo versículo, e como eu falo, eu vejo Deus falando com toda a humanidade naquele momento, e como se toda a culpa que pudesse ainda estar sobre os ombros da mulher por conta da queda, porque tem vertentes do judaísmo, tem vertentes do cristianismo hoje que metem o pau mesmo na mulher, que rebaixam a mulher porque fala que a culpa dela, da gente ter vivido a queda, de ter vivido a separação. Mas se tivesse algum pensamento disso, Jesus acabou de dissipar tudo nesse trecho aqui. Ele falando com uma mulher, anunciando a restauração do relacionamento com Deus para uma mulher. Então, uma mulher no jardim estava na ruptura e outra estava no início da restauração. E que a gente seja como Maria Madalena, fiel, perseverante, esperançosa, cheia de amor e paixão e permanente. E que a gente tenha no nosso coração um clamor de Maranata, o nosso noivo, que ora venha o Senhor Jesus. Maria Madalena é a expressão também do amor e da redenção de Jesus. E para finalizar, ele não convida ela apenas para ficar no jardim. Ele a envia. Ele fala, vá e conte para os meus irmãos. Inclusive, é a primeira vez que Jesus chama os discípulos diretamente de irmãos, porque ele morreu como filho único e ressuscitou como filho mais velho. Isso é lindo. É a primeira vez que ele fala isso. Ele fala que o meu pai e o pai de vocês
Gente, ela é a primeira pessoa na história da Bíblia a ouvir de Jesus que ela é filha de Deus mesmo. O pai de vocês. Ele não falou o pai deles, o pai de vocês. Dela e deles também. Isso é incrível, meu Deus. E Deus não chamou a gente para amar Jesus só no jardim. O jardim é o nosso secreto com ele. Mas ele nos restaura no jardim e nos envia para fora, para que a gente possa plantar na vida dos outros o que ele tem plantado em nós também. Toda mulher é chamada para embelezar. O que é embelezar? É trazer esse florescer de Deus através de uma palavra positiva, através de um sorriso, através da nossa presença no ambiente. Tudo. A gente é chamado para embelezar também. E nós, quando Jesus restaura ela no jardim, envia ela para fora, ele nos unge também para pregar o nome dele e as boas novas do evangelho, de que nem a morte separou o Deus vivo dos seus filhos. E tá escrito aqui, uma oração que eu escrevi, que a gente siga o Senhor Jesus. Que a gente siga o Senhor Jesus e ele promete que ele vai seguir a gente, vai seguir nos restaurando, nos honrando, nos curando e nos recompensando, não com base no passado, mas com base no que nós temos feito após o nosso primeiro encontro com ele. Então, confesse seus pecados, seja liberta, ame a Jesus, permaneça e vá. Hoje é uma palavra de liberação. Vá, porque ele já te desbloqueou para o seu destino, ele já te mandou para o seu destino. Maria Madalena primeiro foi liberta por Jesus. Não terceirize a sua libertação, mas também não fique no jardim esperando. Vá. Amém? E essa foi a palavra de hoje. Eu pensei da gente orar. Opa! Fizeram 2 pessoas com a mãozinha assim. Glória a Deus. Eu vou orar em cima da palavra, aí a gente vai ter o nosso momento de bate-papo, e quem tiver mais oração a gente ora. Gente, glória a Deus, foi incrível. O momento que eu tive com Deus para escrever essa pregação foi assim, ficou para sempre no meu coração, porque foi lindo. Eu falei para vocês, eu senti o perfume dos lírios, eu não sinto perfume direito, e eu ouvi claramente ele falando: Ju, só vou orar por todo mundo em cima da palavra, mas depois a gente ora mais. Mas pode deixar a mão levantada, fique em paz. Senhor Deus, Pai, eu venho na Tua presença, Senhor, te agradecer e te engrandecer por essa palavra, Pai. Senhor, que seja a palavra rema nos nossos corações, que cada semente caia em solo fértil no nosso coração. Senhor, que honra é a gente poder falar contigo agora e saber que o Senhor ouve. Senhor, que honra é poder saber que Deus restaura a nossa identidade, a nossa dignidade, que um Deus tão grande olha para nós, que somos tão pequenas, para coisas tão pequenas ainda dentro de nós, que assim, pra gente é grande, mas pro Senhor é minúsculo, e o Senhor se atenta, e não só se atenta, mas o Senhor se preocupa, o Senhor cuida. Senhor, obrigada pelo seu amor. Jesus, nem que todos nós passássemos aqui anos da nossa vida até o fim, te agradecendo todos os dias, cada segundo de cada dia, nenhum desses obrigados seria o suficiente para te agradecer por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Pai, hoje nós queremos expressar o nosso amor de noiva. Pai, eu oro em nome de Jesus, limpa a sua noiva, limpa cada uma que está aqui, Pai. O Senhor fala que o Senhor nos limpa pela palavra e nós ministramos a palavra. Senhor, limpa a gente, limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa o que a gente acha, o que a gente sente, nos limpa, Senhor, nos purifica, nos envia. Senhor, eis-nos aqui, nós estamos no jardim e eu declaro que nós somos mulheres que permanecem, mulheres e homens que estão aqui que permanecem. Pai, quando tudo diz que não, quando o medo vem, quando a vergonha do passado vem, nós permanecemos, porque assim como o Senhor fez, nós desprezamos a vergonha e nós avançamos em direção ao nosso Mestre, ao nosso amado, ao nosso Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que assim como a gente te recebeu, que nós permanecemos em Ti, que nós andemos em Ti, que nós estejamos edificadas e enraizadas em Ti, para dar fruto e fruto que dure. Senhor, gere em nós a esperança da salvação, a esperança de quem o Senhor é, não das circunstâncias. Perdoa as vezes que nós buscamos o Senhor pelo que o Senhor poderia fazer e não, Pai, porque o Senhor era. Perdão, Pai, pelas vezes que nós somos infiéis, que nós não permanecemos, Pai, que nós fomos desonrosas para com o Senhor, que nós nos escondemos e te negamos. Eu peço o Teu perdão e eu recebo o Teu perdão em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor venha lavar cada mulher, libertar cada mulher e restaurar ao plano original. Senhor,
Eu oro por um desbloqueio aqui, eu não sei se é a palavra certa, mas um desbloqueio, Pai, no sentido de toda barreira que tem na nossa mente, na nossa visão, no nosso agir, na nossa execução, que esteja nos impedindo de cumprir o que o Senhor manda, que caia por terra em nome de Jesus. E que o Seu Espírito Santo sopre sobre nós de forma tão poderosa, de forma tão forte, Pai, que nós sejamos cheias. Eu sinto a Sua presença aqui, Senhor, aleluia. Eu sinto a Sua presença aqui, Espírito Santo. Nos visite essa noite. Vem com fogo, Espírito Santo, arrancando das nossas mentes as mentiras, as raízes da nossa alma que nos atrapalham. Senhor, vem tirar. Eu vejo o Senhor, eu tenho uma visão agora do Senhor rompendo correntes que estavam nos pés de muitas mulheres aqui. Não sei se vocês têm se sentido estagnadas. Eu tô toda quente, ô glória. Eu não sei se vocês têm se sentido estagnadas. Eu não sei se vocês, às vezes, sentem que parece que vocês querem andar em direção a algo e nunca mexe, que tá travado, mas eu vejo o Senhor libertando. Se isso fala com você, diz amém onde você tá, toma posse disso, porque eu vejo o Senhor Jesus arrancando corrente dos pés. E eu vejo, gente, essa oração aqui não vai acabar logo não, vou continuar. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, eu peço que o Senhor fale mais comigo, porque eu sei que tem mais para ser falado. Eu vejo também o Senhor como se fossem várias mulheres amordaçadas. Mulheres chamadas para pregar, mulheres chamadas para profetizar, mulheres chamadas para cantar. Só que eu vejo voz da vergonha, eu vejo voz do medo, voz da incapacidade impedindo vocês de fazer o que o Senhor chamou. Hoje isso acaba agora. Isso acaba agora. Hoje o Senhor liberta vocês em nome de Jesus. E eu anuncio isso não porque é Sofia, mas porque eu ouço isso da parte do Senhor. E eu declaro isso não para vocês porque eu sei que vocês conhecem o mover do Espírito, mas para que todo espírito maligno que antes amordaçava vocês, que antes prendia o pé de vocês, ouça que o Senhor nos visitou hoje com libertação e restauração, e que hoje, a partir de hoje, a história que vocês vão viver em Deus será diferente. Eu vejo o Senhor também tirando o tampão dos ouvidos, voz da confusão bate em retirada, voz do engano bate em retirada. Eu vejo o Senhor trazendo clareza, sensibilidade a Ele como nunca antes. Senhor, queima tudo, sintoniza como num rádio, Senhor, como num rádio que a gente acha a frequência do rádio para ouvir a estação certa. Faz isso conosco e com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, aquelas que têm carregado mochilas nas costas, eu também vejo muitas mulheres aqui com mochilas cheias de pedra. Eu não sei se é amargura, se é rancor, se é um perdão que você não liberou, se são vozes do passado, traumas do passado, mas eu vejo o Senhor querendo cortar as alças dessas mochilas. E Ele vai fazer isso, eu não vejo Ele cortando agora, eu vejo Ele convidando vocês para um processo, para serem libertas do fardo que vocês têm carregado, que Ele já morreu para que vocês não precisassem carregar. Tudo que tem tirado a leveza e a paz de vocês, Jesus quer levar embora. No secreto, hoje, amanhã, fala, Senhor, aquele fardo que o Senhor anunciou, eu não sei exatamente o que é, mas eu te entrego. Senhor, eu te entrego. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar mais uma vez, Pai, eu sei que tem mais, em nome de Jesus. Senhor, vem com poder sobre nós, Jesus. Senhor, eu sinto a sua presença como nunca senti numa célula. Ai, Jesus, que cada mulher sinta a sua presença como eu tô sentindo agora. Gente, vamos só entoar a palavra de amor por Jesus. Ele é tão lindo. Ele é tão belo. Ai, Jesus, nós te amamos. O Senhor é tão fiel conosco. Senhor, nos batiza em amor nessa noite. Nos batiza em amor. Jesus, eu não consigo nem orar mais. Espírito Santo, interceda por nós nessa noite. Vem com poder. Ô Senhor, eu ouço o Senhor falar que Ele veio essa noite para anunciar um novo tempo. Que Ele veio essa noite para anunciar um novo tempo, gente. Para cada uma de vocês que estava sendo parada, para cada uma de vocês que estava sendo estagnada, que estava sendo opressa, que estava tendo pesadelo. Eu vejo mulheres que não estavam conseguindo dormir direito, que estavam sendo atormentadas em sonhos ou que foram no passado. E Jesus vem libertar hoje. Ele vem libertar hoje. Onde você tá, diz Jesus, eu abro a minha vida para ti. Até as portas que eu nem sei que existem, eu abro para ti agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, seja louvado, seja engrandecido. Nós te adoramos nesse lugar, Pai.
Senhor, que o que começou em nós hoje não termine hoje, Pai, mas nos leva no secreto, nos leva no profundo, nos leva na palavra rema, nos leva no amor, Pai, no amor permanente por Ti, Senhor. Gera em nós esse amor. Gera em nós esse amor que faz a gente ficar, Pai, aos Seus pés, mesmo quando tudo tá dando errado ao redor. E quando tudo tá dando certo também. Senhor, nós te amamos. E, gente, eu sinto de declarar. Eu ia declarar outra coisa, mas eu abri a Bíblia, tô chorando. Eu abri a Bíblia em Isaías 42. Eu ia abrir em Isaías 61. E eu vou declarar Isaías 42, 10. Amém. Gente, meu Deus do céu, tô lendo agora. Vou declarar. Cantem ao Senhor um cântico novo. Que ele seja louvado, desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam em Sela e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Gente, hoje Jesus lançou por terra os nossos inimigos. O medo, a vergonha, o bloqueio, ele lançou por terra. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a mulher que está dando à luz. Como a mulher que está dando à luz e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforida. Eu tô esbaforida. Devastarei os montes e as colinas e farei secar a vegetação, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas e tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Aplanarei os caminhos ásperos. Gente, se alguma coisa que vocês tinham fazer de empresa, enfim, de... Não sei o que era, mas o Senhor está aplanando os caminhos agora. Talvez você não conseguiu o que você tanto sonhou até agora, porque o Senhor queria tratar o seu coração para que você vivesse a plenitude da promessa e da bênção dele. E estas coisas lhes farei, e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e os que dizem às imagens de fundição que vocês são os nossos deuses. Senhor, em nome de Jesus, nós selamos essa palavra com o nome de Jesus. Nós selamos esse momento com o sangue de Jesus. Preserva as sementes, guia cada um e cada uma aqui e sopra sobre nós. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Eita, glória a Deus. Eu concordo com essa oração. Ligo na terra e peço que o Pai ligue no céu em nome de Jesus. E, Pai, neste momento, Pai, eu te peço, desligue cada mulher aqui, se ainda tiver alguma ligação da treva, com a treva, desligue cada uma delas, Pai, e ligue na sua herança, a herança da sua cruz, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, tudo bem aí? Me passei aqui no tempo, mas não me arrependi nem um pouco. Não, olha, gente, eu passei um dia bem puxado aqui, mas eu vou falar. Amém, essa foi a palavra. Para mais, me siga nas redes sociais, Sofia Volpe Fogolin, é o mesmo nome aqui do canal do YouTube. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, porque o YouTube te recomenda mais vídeos parecidos e esse vídeo chega a mais gente que talvez precise também. Amém? Deus te abençoe.